A gente resolveu aqui se concentrar nas informações do mercado primário, que é o mercado de lançamentos imobiliários. Nosso presidente Secov está ali, e eu, como vice-presidente do Secov, a gente faz um trabalho também de acompanhamento do mercado secundário, do mercado de revenda. A gente tem alguns dados aqui, mas para a gente não gerar confusão, a gente vai concentrar, e esses números aqui são do mercado primário, do mercado de lançamentos imobiliários. Bom, para a gente entender como que as coisas estão hoje, né, no nosso mercado, até o final do mês passado, até final de abril de 2025, a gente já teve aqui no Distrito Federal 9 lançamentos, 9 novos empreendimentos colocados no mercado. E esse primeiro gráfico aqui mostra a distribuição dentro desses 4 meses. É normal que no mês de janeiro a gente tenha pouco ou até nenhum lançamento, né? Os outros lançamentos aconteceram em fevereiro, março e abril. E para vocês, para onde aponta aqui, hein, Cacheta? Não. Ele está com um delay aqui, vamos tentar de novo, peraí. Deixa eu ver a ordem aqui. Para onde que ele está pedindo para apontar? Para lá? Tá bom. Tá. Vou apontar lá. Aham. Eu tinha passado tudo de uma vez aqui. Ok. Está um pouco pequeno, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Esse ano, então, nesses primeiros 4 meses do ano, foram realizados no Distrito Federal 9 lançamentos, um total de 913 unidades. E esses lançamentos, eles aconteceram na Samambaia, foram 2 na Samambaia, um no Gama, um no Riacho Fundo 2, um no Recanto das Emas, um no Lago Norte, um em Águas Claras, um no Noroeste e um na Ceilândia. Só para contextualizar, e aí eu penso que é uma informação importante para a gente conversar daqui a pouco sobre as perspectivas para esse ano, a gente costuma dividir o mercado em segmentos, né, o mercado de lançamentos em segmentos. O segmento econômico, o segmento de médio padrão e o segmento de alto padrão. Neste ano, desses 9 empreendimentos lançados, 2 deles foi no que a gente chama de segmento de alto padrão. Um empreendimento foi no segmento médio, que é Águas Claras, e os outros 6 empreendimentos aconteceram no segmento econômico, né, que na nossa pesquisa são as cidades de valor menor: Ceilândia, Samambaia, Gama, Riacho Fundo 1, 2, Recanto das Emas, Planaltina. Então, nesse ano, 9 empreendimentos lançados, 6 deles foram no segmento econômico. Para comparar com o ano passado, o ano de 2024, até o final de abril, haviam sido feitos no Distrito Federal 10 lançamentos. Praticamente a mesma coisa. Então, de janeiro a abril de 25, 9 empreendimentos lançados. De janeiro a abril de 2024, 10 empreendimentos lançados. Sendo que 5 no ano passado dos 10 eram do econômico, esse ano 6 são do econômico. No alto padrão, este ano, 2 lançamentos. Ano passado, no primeiro quadrimestre, 3 lançamentos. Então, até agora, a gente tem praticamente a mesma quantidade de lançamentos realizados no mesmo período em comparação com o ano passado. Agora, fazendo uma análise dos lançamentos nessa série histórica,
Vou fazer um comentário rápido aqui. Vocês vão observar ali que de 2009 até 2011 foram os anos de melhor volume de lançamentos aqui no Distrito Federal. Então, a gente chegou a ter, num único ano, em 2011, 85 empreendimentos lançados. Para vocês terem uma ideia, agora, nos anos mais recentes, em 2021, que foi o melhor ano de lançamentos desses últimos 5 anos, em 2021, nós lançamos no Distrito Federal 64 empreendimentos. Então, dá para observar ali que 2011 foi o pico dos lançamentos, 85 lançamentos no ano. Depois os lançamentos foram diminuindo, de 2011 para 2012 caiu para 54 lançamentos. Naquela época a gente tinha um problema, uma dificuldade muito grande de aprovação de projetos, mas também a gente já estava vivendo um problema de super oferta, e vocês vão ver num gráfico logo depois. Como o mercado em 2012 começou a arrefecer em relação às vendas, os lançamentos foram diminuindo, né, e para que esse estoque fosse consumido, para que essa oferta fosse consumida ali a partir de 2012 e 2013. Tem até um aspecto jurídico envolvido aqui. Naquela época, as vendas tinham diminuído, o estoque estava muito grande e a gente teve muito problema de distrato, né? Esse estoque ele era também retroalimentado pelos distratos. Então, foi preciso passar um bom período, de 2013 até 2018, mais ou menos, consumindo estoque, lançando menos, para que a gente voltasse a ter um equilíbrio entre oferta e procura, ou seja, uma quantidade de unidades disponíveis compatível com o que o mercado tinha condições de consumir. Quando em 2018 para 2019 a gente também viu uma melhora no cenário econômico, com taxa de juros menores, aí o estoque também, a oferta, a quantidade de unidades disponíveis no mercado já estava menor, vocês vão ver num próximo gráfico, o mercado passou a ter condições de lançar mais, e foi quando a gente viu de novo acontecer um aumento no volume de lançamentos. Então, 2019 já foi para 41 lançamentos, aí depois em 2020, ainda que com pandemia, a gente teve 50, até 2021 com 64 lançamentos realizados no Distrito Federal, sendo o terceiro melhor ano de lançamentos dessa série histórica aí, desde 2009. Daí para frente, e aí eu acho que daqui a pouco o Eduardo pode até fazer uma análise melhor disso para a gente observa que o mercado do Distrito Federal tem sido bastante responsável, um mercado maduro que tem conseguido manter um bom equilíbrio entre quantidade de unidades disponíveis com a quantidade de unidades que o mercado consegue consumir anualmente. Falando de oferta, esse número fica pequeno ali na televisão, né, mas eu vou contando aqui para vocês. Hoje, no mercado primário, que é esse mercado de lançamentos, e aí, gente, de novo eu reforço, a gente não está aqui levando em consideração os imóveis usados, os imóveis que a gente chama de revenda, que é o mercado secundário. O mercado secundário, em relação à oferta, ele é muito maior que o mercado de lançamentos. Aqui a gente está falando do mercado primário, do mercado de lançamentos. Hoje existem, nas mãos das construtoras, um total de 8.424 unidades em oferta, 8.424 unidades disponíveis para venda no mercado primário, no mercado de lançamentos, nas mãos das construtoras. Bom, se está nas mãos das construtoras, tudo está em construção, não necessariamente. Tem unidades prontas, eventualmente algum prédio que ficou pronto, tirou habites e ainda não está todo vendido. Então, pode ser que tenha alguma quantidade de unidades prontas à venda pelas construtoras. Então, a última linha ali, daquele quadrinho mais escuro lá em cima, mostra que das 8.429 unidades,
1.847 estão prontas e 6.000, a grande maioria, 6.582 unidades estão em construção. Sempre um indicador bom que a gente costuma acompanhar no mercado, porque isso representa algo em torno de 25% da oferta. Ou seja, é um sinal também de um mercado maduro. Quando as construtoras têm uma quantidade, um volume muito grande de unidades prontas à venda, é sinal de que alguma coisa não está andando bem, porque o propósito da construtora é lançar na planta durante a obra e vender durante a construção. É normal ter alguma coisa depois de pronta, e esse alguma coisa sendo aqui em torno de 25%, é algo que a gente considera saudável. Outra informação importante em relação a essa oferta é que essas 8.429 unidades que hoje estão disponíveis, se mantida a mesma velocidade de vendas que a gente teve no ano passado a gente vendeu no ano, o mercado todo, 5.600 unidades aproximadamente. Então, se o mercado tem a capacidade de consumir 5.600 unidades e hoje ele tem em oferta 8.400 unidades, significa que se a gente parar e não lançar nada, em 1 ano e meio a gente consumiria o estoque todo, né? Então, é um outro indicador que demonstra que o mercado está sadio, está saudável, porque é um estoque, uma oferta de 1 ano e meio apenas, né? Então, vejam que naquele gráfico que eu mostrei agora há pouco, lá em 2009, o mercado tinha 18.000 unidades em oferta e ele não vendia 4.000 por ano, ou seja, a gente precisaria de quase 5 anos para consumir essa oferta toda. Hoje a gente tem uma oferta de 1 ano e meio aproximadamente. Aqui, a título de curiosidade também, nesse mercado primário, no mercado de lançamentos, hoje Águas Claras é a cidade que tem a maior quantidade de unidades em oferta, 2.500 unidades aproximadamente, seguida aí pelo Noroeste, com 1.480 unidades. Até uns 3 anos atrás, né, Eduardo, o Noroeste era a cidade com a maior quantidade de unidades em oferta. Águas Claras voltou a ter lançamentos, né, e hoje já tem uns 3 anos que Águas Claras aparece em primeiro lugar na quantidade de unidades em oferta. Depois Samambaia com 716 unidades em oferta. Águas Claras é a cidade, a principal representante, né, do segmento de médio padrão. Noroeste é a principal representante por conta da oferta do segmento de alto padrão. E Samambaia é a principal representante desse segmento que a gente chama de econômico. Aqui mostra justamente a quantidade de unidades em oferta ao final de cada ano. Então, falei agora há pouco, achei que já tinha mostrado, aquela primeira linha ali, que é o de 2012, mostra que ao final de 2012, a gente tinha mais de 18.000 unidades sendo vendidas pelas construtoras no Distrito Federal. E aí, quando eu disse que foi preciso o mercado tirar o pé dos lançamentos para que essas unidades fossem desovadas, né? Então o estoque foi diminuindo aos poucos até a gente chegar em 2019 com uma oferta de 4.800 unidades. Aqui a oferta já era até menor do que 1 ano de vendas, ou mais ou menos equivalente a 1 ano de vendas. E aí, com essa oferta mais baixa, aliada com algumas questões econômicas, né, como a taxa de juros do crédito imobiliário, fez com que os incorporadores, as construtoras, vissem oportunidade de voltar a lançar volumes maiores. E aí a gente viu crescer o volume de lançamentos. E observem ali nos últimos 3 anos que a oferta ela está estável, né? 8.600 unidades, 8.400 unidades ao final de 2024, e agora, no final do mês de abril, 8.400 unidades, ou seja,
o mercado tem conseguido vender mais ou menos o tanto que lança. Então, não é exatamente o que lançou, mas em quantidade de unidades a gente tem conseguido manter. Ou seja, um mercado que vende em torno de 5.600 unidades, 6.000 unidades por ano, tendo uma oferta de 8.600, 8.500 unidades, ou seja, mais ou menos 1 ano e meio. Nos últimos 3 anos, a gente percebe que o mercado tem tido essa demonstração de maturidade, porque tem conseguido equilibrar a quantidade de lançamentos em relação à oferta. Um último comentário sobre a questão dos lançamentos, e tem a ver com esse equilíbrio. Em 2023, só para vocês entenderem, em 2023 o mercado DF lançou 53 empreendimentos. Em 2024 foram 39 empreendimentos. Ou seja, diminuiu um pouco o volume de empreendimentos lançados, justamente para poder manter esse equilíbrio aqui entre o que está sendo ofertado e o que o mercado consegue consumir. Um último slide aqui, antes de passar aqui para o Eduardo, depois a gente comenta alguns outros aspectos, é com relação aos preços. Também ficou bem pequenininho, mas o maior preço, ou a região que apresenta o maior preço, está aqui como setor de clubes. É algo pontual, tá, gente? É um empreendimento, aqui não tem problema de falar os nomes das empresas, é um empreendimento da Brasal, um empreendimento muito bom na orla do Lago Paranoá, e aí algumas poucas unidades que ainda restam lá aparecem com preços realmente próximos de R$30 mil um metro quadrado. Depois tem na Asa Sul também com muito pouca oferta, aqui basicamente 1 ou 2 empreendimentos da Lotus, aparece com quase R$24 mil um metro quadrado. Na Asa Norte também não tem tanta oferta, né? Tem um empreendimento aqui que puxou o preço, quase R$23 mil um metro quadrado. Aí sim, no Sudoeste, com mais oferta, ali na quadra 500, né, com o preço acima de R$21 mil um metro quadrado. Depois Noroeste, com R$18.500 um metro quadrado. Depois o Jardim Botânico, aparecendo pela primeira vez com empreendimentos verticais. Foi um lançamento realizado pela empresa Base, lá no Jardim Botânico, reserva Jardim Botânico, e com um preço de alto padrão, né, de quase R$17 mil o metro quadrado. E daí por diante. Eu falei de Águas Claras aparece com um preço acima de 11 mil o metro quadrado, e a Samambaia, que é a principal representante do econômico, na faixa de 6.600 o metro quadrado. Ou seja, dá para a gente dizer que o segmento econômico gira em torno de 6.500 a 7 mil o metro quadrado, Ceilândia, Samambaia, Gama. Águas Claras e Guará ali entre 11 e 13 mil o metro quadrado, né? E aí o alto padrão, Noroeste, 18.500 o metro quadrado. Lembrando sempre que esses dados aqui são dados de tabela, né? Não são necessariamente os preços praticados lá na mesa. Sempre tem algum desconto, é normal, mas para referência a gente traz aqui os dados das tabelas. Então, acho que para começar essa contextualização aqui dos números, aí passar aqui para o Eduardo e depois a gente faz mais alguns comentários. Obrigado, Márcio, obrigado, Renata, pela oportunidade. É um prazer estar de volta aqui na OAB. A gente estava conversando agora no início. Quando eu fui presidente da ADEME, eu fui de 2019 a 2023 presidente da ADEME, a gente teve o privilégio de organizar 3 seminários de direito imobiliário aqui nessa casa. Então a gente utilizou o auditório lá embaixo e no momento de pandemia, eu estava lembrando a turma que teve um dos seminários que presenciais é só os palestrantes e debatedores. As outras pessoas assistiam de casa, foi um tempo bem desafiador mesmo. Então existe essa parceria, vamos dizer, entre a ADEME e, por que não dizer, o mercado imobiliário e a OAB, e é muito importante, né? A OAB tem um papel fundamental também na discussão dos principais assuntos aqui da nossa cidade. A gente estava conversando também, durante 10 anos eu fui lá conselheiro do Complan, Conselho de Planejamento aqui do Distrito Federal, onde as principais decisões sobre o urbanismo da nossa cidade, no fim das contas, é o contato da população com a cidade, né? São definidas lá. Lá, por exemplo, as grandes atuações. As últimas grandes decisões,
Luoz, PPCub, agora o PDOT está sendo discutido, e sempre a OAB tem estado lá com grandes representantes e tem auxiliado nessa discussão um melhor desenvolvimento urbano da nossa cidade. Então essa parceria também lá, a ADEME está lá, o Sinduscom também participa lá, e sempre buscando aí o melhor para a nossa cidade. Mas vamos falar agora um pouquinho do nosso mercado imobiliário, né? O Rogério apresentou alguns números, eu queria contar uma historinha do mercado imobiliário. Eu não sou tão antigo assim, apesar dos cabelos brancos, mas assim, voltar um pouquinho lá para 2013, que a gente viu a oferta que o Rogério apresentou para a gente, que a gente tinha bastante oferta. E é importante a gente entender o que aconteceu naquele momento para a gente saber como vai ser o futuro. Aquilo vai acontecer de novo, a gente já tem alguns daqueles problemas solucionados. Então o que eu queria lembrar naquele momento, ali 2012, aconteceram duas coisas. Primeiro, a gente teve um boom imobiliário, que foi uma questão de juros mais reduzidos no governo Dilma, principalmente, né, com uma inflação alta. O que aconteceu? Era muito favorável comprar imóvel. Então, muita gente comprou imóvel como investimento e acreditando que aquela taxa de juros ia permanecer baixa durante muito tempo. Mas o que aconteceu é que a inflação começou a descolar e o governo precisou retornar a taxa de juros para um patamar mais alto. E naquele momento a gente não tinha uma legislação, ou se criou uma jurisprudência no judiciário à época, que não era, que era muito desequilibrada com relação à lei de distratos. Eu não sei se todos vão lembrar disso. Acontecia que a partir daquele momento, né, e aí sempre quando acontece um problema jurídico, tem problema sempre dos dois lados. Tem tanto o judiciário que ele começa a tentar criar alguma regra para controlar uma situação que está saindo do controle, quanto do nosso lado empresários que começam também a tomar algumas decisões que são mais arriscadas. O que acontecia naquele momento, e o Rogério sabe? Às vezes entrava um cara no stand de venda e comprava 5 unidades. As empresas nem faziam análise de risco de renda, risco, e pronto, era um investidor. Era chamado investidor e a gente nem sabia se esse pessoal tinha dinheiro ou não. E aí, quando eu falo a gente, o mercado como um todo. O que aconteceu? Nesse boom dos anos anteriores a 2013 ali, houve muito desses tipos de cliente e chegou um momento que o mercado deu uma parada por conta dessa crise econômica do governo Dilma e do aumento da taxa de juros. O que aconteceu? Eles começaram a tentar distratar. E aí veio uma enxurrada de distrato, isso é nível Brasil, no judiciário, e a jurisprudência foi mudando, prejudicando demais, tornando insustentável o trabalho da incorporação. Então a incorporação imobiliária passou a ser inviável no sentido econômico da palavra, porque a gente não tinha direito nenhum, nós incorporadores, a gente aplicava ou pegava um financiamento para construir e ficava com a dívida, e ao fim desse momento, o cliente tinha quase todas as ferramentas para distratar e a gente não pagar ele de volta, tinha que devolver para ele praticamente todo o dinheiro que ele tinha dado para a gente pelo apartamento. O que aconteceu? A gente acompanha aí uma depressão aos poucos do mercado. A gente, como não tinha lei de distratos, a gente via que a gente não conseguia nem reduzir a oferta. Então, houve uma discussão legislativa que trouxe para dentro do Congresso Nacional essa discussão da lei dos distratos. Então, se legislou e se criou uma lei mais equilibrada para que a gente pudesse lançar novamente novos empreendimentos. E com isso a gente teve mais segurança de poder investir novamente. E podendo investir novamente, aí a gente primeiro precisou consumir aquela oferta. Teve também, foi uma tempestade perfeita, a gente também tinha um governo que a gente não conseguia tirar a BITS, né? A gente terminava as obras e não conseguia tirar a BITS, e isso gerava uma razão para o distrato. O cara fala assim, eu quero distratar porque a obra está atrasada. Não, a obra estava pronta. A gente chegou a ter 16 mil imóveis prontos sem carta de habites. E, gente, não era por algum problema, não. Era, às vezes, 2 centímetros num quarto,
1 centímetro na altura do forro de gesso. Eu já tive escada, eu já tive na minha obra uma pendência que foi 0,5 centímetros na dimensão de um quarto. 0,5 centímetros na dimensão de um quarto. Então, isso fez também que acumulasse aquilo. Por que eu estou contando desse histórico? Porque foram acontecendo vários aperfeiçoamentos. O principal foi diminuir a oferta, naturalmente, do mercado, os clientes voltaram a comprar, a gente vendia. Enquanto isso, a gente não podia lançar o tanto que a gente estava acostumado a lançar. À medida que a oferta ia diminuindo, nós também passamos a poder lançar novamente. E somente em 2019 que o mercado começou a se recuperar. Primeiro em 2019 com lançamentos e 2020 a grande e inesperada pandemia que nós tivemos, que na verdade foi para a gente um grande momento de incerteza. O que vai acontecer com o mercado? Primeiro, naquele momento, a primeira preocupação da gente era ficar aberto. E a gente agradece até hoje a decisão do governador Ibanez e da sua equipe de entender que a construção civil era um serviço essencial, e a gente em Brasília, principalmente, no Brasil aconteceram outros casos que alguns, por algum momento, as obras foram fechadas, mas aqui a gente não ficou nenhum dia parado. Isso foi fundamental. A gente comprovava para o governo mês a mês que a gente não tinha óbito nas obras, que o nosso índice de contaminação era normal e que a maioria das contaminações aconteciam em casa. A gente tinha esse histórico que a gente apresentava para o governo. Com isso, aliado a uma redução da taxa de juros que aconteceu no mundo inteiro, os bancos centrais do mundo inteiro reduziram a taxa de juros preocupados com o desempenho da economia em plena pandemia. A gente já teve, no ano de 2020, já um boom de lançamentos, boom de vendas. A gente teve, né, Rogério, você mostra nos seus gráficos às vezes que inverteu, a gente passou a vender imóvel, a gente passou a não ter imóvel na planta para vender, né? Porque imóvel pronto, a gente estava com muito imóvel pronto e depois a gente passou a ter só imóvel na planta para vender. Exatamente. E com isso o mercado imobiliário passou por um boom. E com esse boom vem também algumas situações. Aconteceu uma inflação de insumos consolidada no mundo todo por conta dessa demanda. Então aumentou aço, cimento, aumentou mão de obra naquele momento nem tanto, vidro, cobre, tudo que é commodity aumentou. E a gente chegou a ter 20% em 12 meses, 20% de aumento de material, de orçamento de obra em 12 meses. Então, isso também para a gente foi muito difícil. A gente, ao mesmo tempo, tudo que a gente colocava à venda vendia, mas também a gente tinha essa questão dos custos. Por isso que teve nesse período um grande aumento de custos. E como o mercado é assim mesmo, tá? Eu estou contando essa historinha para entender que a gente vai passar por momentos melhores, com momentos piores, e a gente tem que analisar se os mesmos problemas que a gente passou podem ocorrer novamente, e é aí que eu quero chegar. Então, após a pandemia, os bancos centrais do mundo todo voltaram a subir a taxa de juros porque foi gerada a inflação. E é o momento que a gente está passando hoje, né? No Brasil, um pouco mais grave, porque tem uma questão fiscal envolvida, mas também por o rebote da taxa de juros muito baixa na pandemia. E isso acontece que a gente está com a taxa de juros mais alta, sei lá, nos últimos 10 anos. E isso, para a gente, né, é realmente muito difícil. Para vocês entenderem, para o mercado imobiliário, tirando o Minha Casa Minha Vida, que é um funding de FGTS, é fundamental para que a gente venda. O mundo todo trabalha com taxas de juros de mercado. O que é a taxa de juros de mercado?
é a Selic mesmo. E aí o banco ele faz uma conta com a taxa de juros deles e faz a venda. Só que aqui no Brasil a gente tem essa anomalia na nossa taxa de juros. Então o Brasil tem dois fundings que nenhum outro país tem. Um é o FGTS, né, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, foi criado na década de 70, que ele é fundamental principalmente para os imóveis para baixa renda, média renda e média renda. Né, até uns... Agora chegou até... Saiu hoje, né? Aumentou para renda de até 10 mil. Renda familiar até 10 mil reais. Isso faz com que o Brasil, mesmo com essa oscilação de juros, tenha um mercado que fique minimamente instável. E o outro funding é a caderneta de poupança. E a caderneta de poupança, ela também ajuda a diminuir. Por que a gente hoje tem uma Selic acima de 13% e a nossa taxa de juros está em torno de 10%? É porque uma parte desse preço é da caderneta de poupança. Ela ajuda a dar uma aliviada nessa taxa de juros. Então, com isso, a tendência é que a gente tenha uma maior dificuldade de vender os imóveis, natural. Porque a gente tem que pensar que a maioria das pessoas compra o imóvel para morar. É lógico que a gente tem um investidor, mas a maioria das pessoas compra o imóvel para morar. E acontece que quando a taxa de juros está alta, a prestação passa a não caber mais no bolso da pessoa. Então, a gente diminui a quantidade de pessoas que podem comprar os nossos apartamentos. Então, naturalmente, o mercado está sentindo um pouco isso, mas é porque a gente estava muito mal acostumado. Eu vou te falar, viu, o Rogério? Porque na pandemia a gente chegou a ter IVV, que é um índice de velocidade de venda, de 11%. Né? A gente teve o IVV calculado pela ADEME na última reunião, lá a gente teve 4,4%. A gente considera que o IVV de 5% é muito bom. Isso significa que a nossa obra vai ser vendida assim, num prazo médio de 24 meses. Hoje a gente está com IVV de 4%. Só que nossas obras hoje duram 30 meses, 36 meses. Ou seja, a gente ainda acaba todo o estoque das nossas obras dentro do período de obra. Isso significa um mercado ainda muito saudável. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que, nas condições que a gente tem hoje, eu acho que a gente vai continuar a ter um mercado muito saudável. A gente não vai, na minha avaliação e na minha opinião, passar pelo mesmo momento que a gente passou logo após 2013. Além da lei dos distratos que eu falei, além da questão do habite-se, das edificações, que foi resolvida com a alteração do Código de Edificações, Hoje, só para vocês terem uma ideia, quando o DF Legal vai nos nossos empreendimentos, ele só cuida dos parâmetros urbanísticos. O que é parâmetro urbanístico? Altura máxima, quantidade de vagas, afastamento, área de permeabilidade. Ou seja, o Estado cuida da relação do prédio com a cidade. Isso faz todo sentido. E ele fala o seguinte, olha, dentro do prédio a relação é entre empresa e cliente. E com isso, essa burocracia de fiscal achar meio centímetro dentro de um quarto acabou. Hoje, e acessibilidade. Não, eles também se preocupam muito com a acessibilidade. Então, isso acabou. Isso faz com que não tenhamos mais os problemas de habites. Então, a gente já resolveu um problema, que foi acessibilidade. A gente resolveu, que foi lei de extratos. Resolvemos outro problema, emissão de carta de habites. Funding. Hoje, no Brasil, a gente está com um problema de funding. Por quê? O FGTS não é suficiente para os imóveis de baixa renda, que é um mercado bem pequeno em Brasília, por incrível que pareça. Aqui é o Investe todo o Brasil. Normalmente é 70% de Minha Casa Minha Vida e 30% de imóveis de mercado, que a gente chama. Né? Aqui em Brasília, 30% de, aproximadamente, tá, gente? Pode variar um pouquinho. De Minha Casa Minha Vida e 70% de mercado. Então, o FGTS não impacta tanto aqui no Distrito Federal. Então, a gente tem o problema do funding, da caderneta de poupança, para os imóveis de médio e alto padrão. Mas por que no Brasil está tendo problema e aqui em Brasília não está tendo problema?
No Brasil está tendo problema por quê? Porque o mercado vem evoluindo em número de unidades, em valor financiado no Brasil desde 2013. A população vai crescendo, os mercados vão crescendo e a quantidade de valor financiado também vai crescendo. E o que está acontecendo é que os bancos, a caderneta de poupança dos bancos não está sendo suficiente. E olha que a gente está falando de problema de taxa de juro alto e mesmo assim está faltando financiamento para as pessoas. O que acontece? No Brasil, essa solução que encontraram para o FGTS financiar até 10 mil é parte de uma solução para isso para o resto do Brasil. Mas aqui em Brasília não acontece isso. Se você quiser financiar um apartamento de uma incorporadora aqui, não vai ser por falta de financiamento que você vai deixar de financiar. Porque aqui a gente também tem a questão do BRB. O BRB também, a partir de 2019, essa nova gestão, ele cresceu muito. E com isso ele teve a oportunidade de também desenvolver a parte imobiliária dele. E eles tiveram uma ação muito inteligente, porque eles fazem gestão de depósitos judiciais. Então, um dos grandes negócios, e folha de pagamento, um dos grandes negócios do BRB hoje vai lá na Bahia e fecha com o TJ da Bahia a gestão do depósito judicial dele. Vai, Paraíba também já fechou. E por que isso é importante? É porque a remuneração do depósito judicial é TR, né, a taxa de referência. E a correção dos financiamentos imobiliários também é TR. Então ele tem um dinheiro que ele pega e fica disponível para financiamento com o mesmo reajuste do que ele empresta. E aí isso não gera descasamento. Então, com isso e com esse aumento de recurso aqui dentro do Distrito Federal, a gente pode dizer hoje que um dos poucos estados da federação que não tem problemas de recurso, temos sim problema de taxa de juros, porque naturalmente com taxa de juros mais alta, aumenta o custo do dinheiro e a taxa hoje está mais alta do que era há um tempo atrás, mas não falta dinheiro para quem quer financiar e quem precisa financiar. Né? Então essa é uma das outras vantagens do Distrito Federal. E aqui também a gente tem uma população que também sofre muito menos crise econômica. A gente tem aqui uma população com bastante servidor público. Isso faz com que a gente tenha, se ao mesmo tempo, ao longo dos últimos anos, tenha havido uma perda relativa na remuneração deles, que vem sido, a grande maioria, reajustados abaixo da inflação, ao mesmo tempo, eles têm estabilidade de emprego, não perdem emprego no momento de crise, e isso faz com que o nosso mercado seja também muito estável. Então, tudo isso, e eu acho que eu falei um pouquinho demais, é para falar que, apesar da gente olhar pelo retrovisor e ver que no passado a gente teve uma grande crise quando houve um aumento de taxa de juros, quando a gente pensa no presente e olha para as nossas vendas, a gente vê que elas não se comportam como se comportaram no passado, justamente por essa história que eu contei, por esses ajustes de legislação, de processos aqui do GDF que se passaram. E também, quando a gente olha para o futuro, a gente também vê uma solidez muito maior. O Rogério falou de passagem que as empresas hoje são muito mais conscientes. Quando a gente olha, por exemplo, para a composição da ADEME e do Sinduscom, quando a gente estava lá em 2012, 2013, a gente via muita empresa de capital aberto. Nada contra a empresa de capital aberto, mas elas desconheciam o mercado e eram muito arrojadas. O que aconteceu? Quando veio aquela crise, elas saíram e abandonaram o mercado e deixaram os empreendimentos problemáticos dele por aqui. Quando a gente olha para dentro das entidades hoje, a gente ainda vê grandes empresas de capital aberto, mas empresas tradicionais, muito sérias e que escolheram Brasília como sede também de atuação e conhecem o mercado de Brasília e atuam de maneira correta no mercado de Brasília. Então, eles também têm sido muito mais responsáveis na quantidade de lançamento, na quantidade, no tipo de empreendimento e nos seus lançamentos.
Então, considerando essas características, eu não acredito que a gente vá passar realmente num momento de crise aguda como a gente passou. A gente está passando naturalmente por um momento de reajuste de mercado. A gente já vê nas pesquisas, né, Rogério, que os lançamentos reduzem razoavelmente, mas a gente ainda tem muito lançamento. E, naturalmente, quando a oferta se regular, provavelmente ainda no final desse segundo semestre, no início do ano que vem, a gente retorne com mais lançamentos, fazendo com que a gente tenha mais emprego, mais renda, mais imposto e que a gente continue trazendo aqui para o Distrito Federal, porque a gente tem, eu gosto de falar sempre, a gente tem uma função social aqui, nós empresários, nossas empresas, que é gerar emprego e renda. E eu acredito que a gente, se atuar de maneira responsável, a gente vai continuar gerando emprego, renda e prosperidade aqui para a nossa cidade. Obrigado a todos pela oportunidade. Antes da Renata falar aqui, eu quero convidar o Almiro para compor a mesa aqui com a gente, que é nosso representante da OAB lá no Complan. E se você já puder chegando falar aqui uns 5 minutinhos das perspectivas que o Complan tem para o imobiliário também, seria bom. Eu citei aqui os nossos seminários que fizemos em conjunto aqui, hein, Almiro? Os seminários foram em conjunto com o Almiro. Né? Bom dia. Bom dia a todos. Grande Ovídio, grande Roberto. Satisfação em ver esse auditório tão cheio, tão bonito. Isso mostra que realmente o mercado imobiliário, Eduardo, ele continua sendo pujante, independente das crises que a gente passa. Afinal de contas, Fernando, tudo bom? Afinal de contas, a demanda ela é crescente, né? Aqui no Distrito Federal a gente tem uma demanda que aumenta aí 50 mil, a população cresce uma média de 50 mil por ano. Então, a demanda ela é pujante, é indiscutível. E, reiterando, é muito bom ver esse plenário tão cheio, porque por muito tempo nós tivemos reuniões telepresenciais, inclusive com o pessoal da Brian, nós tivemos também até eu acho que foi com o Beto, uma que tratamos a respeito dessa matéria, uma matéria semelhante, né, mas que não teve essa mesma repercussão, isso é muito bom. E sempre bom também estar do lado aí da Secov, da ADEME, né, de todo mundo que a gente tem lutado aí há tantos anos para o fortalecimento e a regulamentação do mercado. Mas dando aí, atendendo a pedidos do presidente, que quem é presidente não pede, manda, né? Mas eu represento aliás, voltando um pouquinho atrás, né? Fui presidente dessa comissão por 6 anos, 2 mandatos, e presidi também, fundei e presidi a de Direito Condominial, vice-presidi nacionalmente a de Direito Condominial também, e já há uns 4 anos eu estou representando a OAB lá no Conselho de Planejamento. Para quem não tem a intimidade, é o órgão máximo de regulamentação imobiliária, aliás, urbanística e, consequentemente, imobiliária do Distrito Federal. Né? Nesse período, eu fui o relator do projeto de lei de parcelamento do solo urbano, que deu um trabalho fora do comum. Fui correlator do projeto de lei do PPCUB, que não precisa nem falar o tamanho do trabalho que teve. Fui para o Ministério Público levar porrada, fui lá para a Câmara Legislativa levar porrada, e daí vai. Não, e o bom é que no Ministério Público, quando fui, aí o Délio era o presidente ainda. Délio, você vai? Não, não vou não. Poli, você vai? Não, não vou não. Então tá bom, então eu tenho que ir lá. Fui lá 2 dias levar porrada no Ministério Público, mas no final da história a ausência de judicialização demonstrou que, a despeito de todas as críticas que tivemos, né, Ovídio, estávamos lá, estava tudo correto. Veja que o projeto foi aprovado na Câmara no dia 26 de junho do ano passado, foi sancionado pelo governador no dia 13 de agosto do ano passado. Esse seminário foram nos dias 19 e 20 de setembro do ano passado. O decreto regulamentador veio no dia 18 de outubro. Ou seja, nós já estamos aí com 7 meses e até agora, graças a Deus, nenhum tipo de questionamento judicial. Então, a despeito de qualquer insatisfação de quem quer que seja, e a democracia é isso, né, demonstra que o trabalho foi muito bem feito. Tivemos também, já mais recente,
ou a relatoria do projeto de lei de condomínio fechado e controle de acesso. Né? Só. E para variar, agora PDOT, né, que estamos lá também na confusão. Olha, agora você tem que falar para ele, viu? Bom dia a todos, bom dia a todas, bem-vindos aqui à nossa casa, ao ABDF. Percebo que nós temos não só advogados e advogadas, mas também profissionais de outras áreas interessados nesse tema que é tão importante, porque é um dos motores da economia do Distrito Federal, um dos motores do funcionamento da própria advocacia. Vejo grandes amigos aqui participando conosco, que deveriam estar aqui dando aula. Fernandão, Zídio, Jorge, um abraço para você. E agradecer a organização da comissão desse evento. Saiu mais ou menos aquela a propaganda, né? Nosso Márcio Caixeta, a escrita lá não ficou boa, não. Depois você conserta. Mas ficou muito bom aqui, na verdade, esse evento, porque eu acho que é uma sensação importante que a gente tem do que vem pela frente. Eu tenho participado do CODESE, e lá a gente tem discutido bastante oportunidades para que a advocacia interaja e auxilie na segurança jurídica de todo esse ambiente do direito imobiliário, que no Distrito Federal é um caso à parte. A gente sabe bem as dificuldades, os desafios que a gente enfrenta. Então esse é o tipo de evento importantíssimo que a gente precisa fazer na nossa casa, que seja o primeiro de muito. Agradecer os palestrantes pela presença e dizer que a casa está de portas abertas para vocês estarem aqui o tempo inteiro trazendo os grandes temas, porque a gente vai participar deles e, mais do que isso, fazer as intervenções necessárias perante o Estado, todos os órgãos, para que a gente faça aqui, traga para nós, na sociedade do Distrito Federal e para a advocacia, um ambiente de tranquilidade, de bons negócios que a gente espera. E fica aqui o desafio ao Miro, que a gente faça a nossa audiência pública em relação ao PDOT, que era para ter feito agora, ainda no final de abril, a agenda apertou um pouquinho, mas sempre é tempo de se fazer isso, né? Ainda está em debate o tema que ainda vai para a Câmara Legislativa, ainda vai ter que passar pelos órgãos de controle em geral, e nós vamos tomar o protagonismo disso, de trazer as discussões para cá e mandar a opinião da OAB para esse tema, que eu sei que influencia na vida, no dia a dia das pessoas aqui da nossa região. Então, obrigado pela presença de todos, boa sequência de eventos. Eu tenho que partir para Santa Maria agora ainda, Taguatinga, e fazer ali o trabalho de todos. Estivemos ontem em Sobradinho. Quem não vacinou ainda da advocacia, estão todos convidados a participar. Hoje em Taguatinga, Santa Maria. Vai até o final da semana e a gente ainda deve ter uma repescagem voltando aqui para Brasília para fazer a rodada final da vacinação para todos os advogados e advogadas, parentes de primeiro grau, né, filhos, pais, maridos, companheiros, esposas, estão todos convidados para participar conosco. Então, boa sequência de trabalho. Desculpa ter atrapalhado um pedacinho, mas não podia deixar de vir aqui dar um abraço em vocês. Obrigado. Bom dia aí de trabalho. Bom, pessoal, dando seguimento, então todas essas legislações, elas são importantes, porque, para começar, nós não tínhamos uma regulamentação nesse nível em Brasília, né? E eu digo que isso é absolutamente contraditório. Na medida em que você tem uma cidade que nasceu totalmente planejada, setorizada, você não tinha uma legislação de passamento de solo, né? Não tinha uma legislação que protegesse o centro urbanístico de Brasília, né? Que no caso o PPCub, que passou, Eduardo, quase 20 anos em discussão, né? E agora nós temos o PDOT, que o atual é de 2009, teve ali um pequeno ajuste em 2012, né, e desde então estava prevista uma revisão com 10 anos e já se foi muito mais que isso. É bem verdade que tivemos uma pandemia no meio do caminho, mas a pandemia também não atrapalhou o trabalho do PPCub. Ele continuou do mesmo jeito. E se eu considerar que uma legislação
que ela entra em vigor hoje, dessa envergadura, ela tem um espectro de discussão muito anterior, de 3, 4, 5 anos, dependendo dela, então a legislação que nós temos hoje tentando rever, aliás, regulamentar, revisar e daí vai, que é o PDOT, ele não está atrasado, na pior das hipóteses, 13 anos. Ele está tranquilamente 15, 16 anos atrasados. Agora, nesse período todinho, o que ocorreu em Brasília? E aí, a ADEME, Secov, a Sinduscom, as Asbraco, todo mundo com muita propriedade, é muito incisivo quanto a isso. As ocupações irregulares. A falta de legislação nos traz as ocupações irregulares. E em Brasília se criou uma cultura de que vale a pena ocupar que depois regulariza. E é o tipo de coisa que a gente tem que deixar de acreditar. Porque enquanto for desse jeito, a cidade perde, o mercado imobiliário, que é a maior força motriz de geração de emprego, uma das maiores de arrecadação tributária do país, perde, a população como um todo perde e, sobretudo, nós, advogados, nós, corretores, também perdemos. Ou seja, só quem ganha com isso é o grileiro que age à margem da legislação. E ganha, mais ou menos, porque se o que ele estivesse tratando fosse algo regular, se fosse um parcelamento que tivesse passado pela cedura e daí vai, a margem de lucro dele também seria maior. E a tranquilidade também nem se fala. Então, essas legislações são fundamentais para o desenvolvimento do mercado como um todo, trazem segurança jurídica tanto no âmbito urbanístico quanto no imobiliário. O PDOT agora nós teremos aí, em razão dessas ocupações irregulares, temos previstas a criação a regularização de 26 ocupações. São ocupações que existem há 30 anos, ou um pouco menos, mas tecnicamente são ocupações irregulares, ou já consolidadas, que não tem como tirar. É impensável uma ação do DF legal, com quem quer que seja acompanhando, para poder ir lá e remover aquela ocupação. E tem outro detalhe, que é um fator de mercado. Aquelas pessoas precisam morar. E cadê a oferta regularizada? Seja ela para qual extrato financeiro ou social for. Cadê? Onde é que nós temos? Não se tem. Se tem uma deficiência muito grande nesse sentido. Até porque, por exemplo, antes da lei do parcelamento, era uma incógnita você dar entrada em um processo de parcelamento para criar, na sequência, um condomínio regularizado, se você não tinha uma legislação que trazia para você o passo a passo. O que se tinha eram procedimentos internos da SEDU, que hoje é SEDU, mas já foi SEGET, já foi a uma série de outros nomes, né? O que você tinha era, e o que eu quero dizer com isso é, mudou o gestor, mudava o procedimento, o que você tinha eram procedimentos esparsos. Não era uma lei clara, um decreto claro, que dá, inclusive, prazo. O decreto que regulamenta a lei de parcelamento me dá prazos. E como o processo hoje tramita no SEI, e ele é de acesso público, não tem aquela história de eu beneficiar o meu amigo e prejudicar aquele que não é meu amigo, porque ele é claro. E o prazo, ele aparece lá para o gestor, apareceu qualquer andamento que saiu de um setor para o outro. O gestor daquele outro setor é semelhante ao PJE, que nós temos a habilidade aí de mexer a grande maioria. Ele já aparece para aquele gestor o prazo que ele tem para poder assinar, para ele dar andamento naquele processo. O que se vê hoje, na realidade, Eduardo, e eu vou até comentar isso na reunião do Complan de quinta-feira, eu estou com um processo lá em que ele tramita há quase 5 anos. E depois do decreto do ano passado, né? Mas depois do decreto ele já foi analisado 4 vezes. Então veja que também de outro lado, e aí fica, né, uma observação em relação aos interessados, de outro lado que faz demorar muito, também é a falta de habilidade, de conhecimento técnico dos interessados nos processos. Porque fazem com que... Eu acabei de falar com uma assessora lá do Complan. Falei, olha, o processo poderia ter 300 páginas, ele tem 1.574. Tantas idas e vindas, corrigindo aquilo que da primeira poderia e deveria ter sido corrigido. O decreto agora cria um pagamento de uma taxa. A partir da terceira você vai ter que pagar por isso. Então, assim, a clareza da legislação ela vai fazer com que essas áreas regulares sejam resolvidas, aliás, irregulares sejam regularizadas, vai ter a criação de 14 outras unidades
né, habitacionais do Distrito Federal. De lá para cá, temos tido também no Complan, e aí já não tem muito a ver necessariamente com essas legislações específicas, mas em processo de parcelamento. Tivemos a criação do Jockey, né, que é fantástico. O projeto é feito pelo Jadson. Fantástico o projeto dele, para mim um dos maiores urbanistas que nós temos hoje. É um projeto que tem um conceito humanista fantástico, que já prevê o futuro em conexões com as rodovias que estão do lado, em mobilidade urbana, em tudo. E ainda assim nós tivemos a Associação de Moradores de Vicente Pires, que nasceu irregular e que é irregular até hoje, questionando judicialmente e conseguiu até o liminar, né, para poder suspender o andamento do Jockey. Olha só a que ponto que chega a loucura de Brasília. Está em andamento também, está na pauta, Eduardo, de quinta-feira agora, a rodoferroviária. Está lá na pauta, vai ter um outro setor ali futuramente na rodoferroviária, por trás da rodoferroviária, já houve parcelamento, agora está caminhando nesse sentido, né? Condomínios à margem da DF-140, inclusive a Cidade Nova, que está nascendo ali próximo do Tororó, com a perspectiva de 117 mil habitantes, e é um bairro planejado, tal qual o Jockey. Não é a coxa de retalhos como os condomínios que estão sendo criados à margem da DF-140. É um bairro planejado, né? É diferente, porque há todo um pensamento em absolutamente todos os equipamentos públicos, em concessionárias de serviço público, atendimento, e daí vai. Então é algo mais complexo, muito mais elaborado. Teremos também aí várias áreas destinadas para habitação de interesse social e, sobretudo, está vindo aí e vai ter uma rediscussão a respeito de adensamento. E isso é fundamental. Nós não podemos ter o crescimento de uma cidade com a concepção romântica, uma concepção tradicional de que adensar é perder qualidade. Não. Adensar é, sobretudo, ganhar qualidade. Porque quando eu adenso, eu faço com que a cidade cresça para um local que já é servido de transporte público coletivo, de água, coleta e tratamento de esgoto, energia, internet, porque às vezes você pensa, mas internet não. Internet, as grandes operadoras, por exemplo, em locais como no Parkway, você não tem uma oferta de internet como você tem aqui não, porque aqui tem adensamento, viabiliza o investimento. Lá não tem transporte coletivo, e nas discussões do PEDOT também houve essa discussão de transporte coletivo para lá. Eu estou pegando algo que está dentro da cidade, mas que não tem adensamento e que sofre por isso. Lá não tem um transporte coletivo conforme tem em qualquer outra cidade, porque não tem adensamento, aquilo ali acaba com um custo muito alto para poder ser fornecido. E aí a internet, troca de encanamento de água, por exemplo, lá se tem um problema com relação a isso. E a gente está aqui, é uma área nobre de Brasília. Quanto mais o crescimento, eu tenho a resistência ao adensamento, e o crescimento ele é espraiado, ele vai para as bordas do Distrito Federal, mais difícil vai ser eu ter um sistema de transporte público coletivo, que é um nó que nós temos nas nossas cidades no Brasil, que funcione a contento. Mais difícil vai ter, Fernando, que o acesso ao sistema de pronto atendimento de saúde, que numa emergência eu possa chegar com maior velocidade. Mais difícil vai ter uma escola pública, ou uma creche, ou mesmo particular, que possa ser acessada a poucos passos da residência, sem a necessidade de utilizar um transporte público, ou mesmo um carro. Então, essa discussão no âmbito do PDOT, e nós traremos para cá, para dentro da OAB, nós temos que repensar esse conceito romântico, esse conceito tradicional de que adensamento é perda de qualidade. Não, não é. Na época do PPCUB, nós tivemos embates, inclusive, em âmbito nacional. Eu me lembro do William Bonner tratando disso no Jornal Nacional com uma propriedade que eu falei, nossa, ele participou das discussões, né? Mas que estão desconfigurando Brasília. Não, não é bem assim. Brasília havia uma expectativa inicial de aproximadamente 500 mil habitantes. Hoje nós temos um pouco mais que isso, 300 mil. E onde está a desconfiguração disso? Tá? Se for para poder pegar, por exemplo, uma cidade como Gama, desde da concepção do Gama, tinha lá a previsão de lotes, né, previsto para, no setor central, a construção de novas moradias.
Foi construída, inclusive, até o pessoal do Paulinho, da Combral, fez um empreendimento fantástico lá. Fantástico. Valorizou a cidade, aumentou o adensamento, sim. Valorizou a cidade, ficou lindo, fantástico, e a cidade já é toda pronta para isso. E outros lotes como aquele nós temos no Guará, nós temos no Gama, nós temos em Ceilândia, nós temos em várias cidades que já estão com a sua infraestrutura pronta. Então, nós temos que ter essa discussão para poder manter a qualidade de vida do nosso Distrito Federal. E tudo isso significa mercado imobiliário, tanto no sentido comercial, quanto no sentido, Márcio, jurídico. Todas essas empresas, todos esses empreendimentos precisam de assessoria jurídica, todos esses condomínios precisam de assessoria jurídica, todos esses atos de compra e venda um pouco mais complexos precisam de assessoria jurídica. Então, eu até costumo dizer que o direito ele está em tudo. Você acordou, abriu a torneira para poder lavar o rosto, escovar os dentes, você está ali tratando de uma relação de consumo. O direito ele está em tudo. Então, quanto maior for o fomento da área urbanística e da área imobiliária, mas, e aí estou puxando sardinha aqui para o nosso lado, para o direito, né? Logicamente estamos dentro da nossa casa, maior será o mercado para o direito imobiliário, para o direito urbanístico, para o direito condominial. E, inclusive, para quem atua também no direito notarial e registral, da mesma maneira. Eu digo que são comissões aqui dentro da nossa casa que andam de mãos dadas porque os assuntos, por várias vezes, se sobrepõem. São de interesse comum. Então, traremos essas discussões todas para cá. Vou trazer de maneira mais elaborada, com apresentações e tudo, com a presença do secretário e ou da subsecretária, para poder trazer com um olhar mais técnico, né, tudo isso. Estava agora com o secretário Marcelo, e já dando a esse é um spoiler interessante, viu? Ele me disse que até amanhã está saindo a minuta. Está todo mundo na ansiedade aí, mas até amanhã está saindo a minuta do PDOT, porque no sábado nós teremos a discussão na Câmara Legislativa a respeito da consolidação das propostas, e a partir do momento em que nós tivermos uma minuta com seus anexos, mapas e daí vai, direcionamentos daquilo que hoje a gente tem mais como expectativa do que como algo positivado, aí nós teremos um material, né, um material fundamentado para trazermos aqui para dentro da nossa casa, para discutirmos essa questão e levarmos, dentro do possível, as nossas contribuições. Eu participo do CGP, que é a Câmara composta pela sociedade civil organizada dentro do PDOT, tratando disso, e também participo e a primeira reunião vai ser na sexta-feira, da Câmara Técnica. A Câmara Técnica ela é composta por 7 membros, destacados de dentro do Complan, que serão esses 7 que analisarão o PDOT, e de lá vai sair também a relatoria. E aí, com certeza, eu vou aprofundar ainda mais nisso daí, porque eu até brinco que o crachá da CEDU eu ainda não tenho, mas porque não precisa, a gente chega lá, todo mundo já conhece, que a gente está lá o tempo inteiro, né, o vídeo. E aí, dentro disso daí, com certeza, teremos, além do projeto, maiores fundamentos para poder trazer. Então, quando vir o convite, né, nas comissões, Fernando vai estar ladeando a gente, o Márcio também vai estar, e o presidente da Comissão de Direito Notarial e Registral certamente também vai estar, condominial também. Será um grande evento, faremos lá no auditório. Participem, independente se você é advogado ou não. Se você tem alguma ligação com essas áreas que eu mencionei agora, venha. O importante é estarmos de casa cheia, o importante é também a OAB exercer o seu papel social, que é trazer o debate para a sociedade civil. Tá? Então, nossa casa é de portas abertas a todos. E no mais, presidente, nossa vice-presidente, muito obrigado pelo convite. Eduardo, sempre bom estar aí conversando contigo, ladeando você nessas discussões pelo nosso Distrito Federal. Rogério, também sempre bom estar aí com vocês da Secov. Muito obrigado pela oportunidade. Forte abraço em todos. Posso pegar um gancho do que eu... É um momento de debate? Como que é? Ou vou atropelar? Posso pegar um gancho? É porque o Almiro tocou num ponto. Primeiro, observar que ele é praticamente arquiteto urbanista. O que essa convivência no Complan não faz? Outro que tem crachá é o Ovídio, também que não sai de lá, e também um leão na defesa dos interesses da nossa cidade.
Eu queria só lembrar que essas atuações são uma porção de nome, e vocês são advogados, vocês estão mais acostumados que nós, engenheiros, com esses nomes complicados. Lei de parcelamento, PPCUB, PDOT. Que isso? Qual a importância disso? Gente, o Almir falou isso um pouco. Isso muda a vida das pessoas. Por que a gente tem hoje uma Vicente Pires que as pessoas moram lá e não têm a menor qualidade de vida e vão ter que pagar 2 vezes? Elas pagaram uma vez e na regularização vão pagar de novo para ter uma cidade mais ou menos. Que, aliás, o Jockey vai corrigir. Eu não entendi essa associação. O Jockey prevê as vias para corrigir o tráfego da EPTG. Coisa maluca. Vai melhorar Vicente Pires, né? Eu não entendo a associação, mas eu entendo menos ainda o juiz que concedeu a liminar. Maluquice isso. Mas falar o seguinte, só para vocês terem um exemplo, essa atuação do Almiro, principalmente, que foi o relator, e que ele recebeu fogo amigo dentro do governo, e ele com maestria, ele desligou a bomba do fogo amigo. Eram 15 anos para se aprovar um condomínio, 20 anos para se aprovar um condomínio. A Terracap não consegue mais. O que acontece? As pessoas precisam morar. Aí se juntam as pessoas de má índole, má fé, que fazem os condomínios ilegais. A gente não gosta nem de chamar irregular, são ilegais, porque é uso muitas vezes em terra pública. Outra grande defesa do Ovidio e do Almiro, PPCUB. Vocês vão ver, e isso é importante do futuro mercado imobiliário de Brasília, daqui a pouco, vários empreendimentos residenciais do plano piloto acontecendo aqui na Asa Sul e na Asa Norte. Eram terrenos de igrejas institucionais que hoje, se forem feitos estudos, poderão ser utilizados como residência. Pegando um pouquinho o gancho do que o Almiro falou, qual que é o urbanismo moderno? O urbanismo moderno é o sustentável. Isso significa o quê? Adensamento, diversidade de uso, ou seja, você mora perto do trabalho, mora perto da farmácia, mora perto de um shopping. Então você diversifica para que você não precise gerar CO2 para a atmosfera. E o PPCUB fez isso, vai transformar a nossa cidade numa cidade muito mais sustentável, vai trazer qualidade de vida para as pessoas. E o PDOT, eu costumo falar, viu, Almiro? Eu falo lá para a turma da DEM, mas eu tenho certeza que você vai defender isso também. É uma oportunidade única para trazer a população mais... puxa, fugiu a palavra. Mais necessitada, não é essa palavra que eu queria, não vou lembrar, para perto do trabalho delas. O que aconteceu na cidade de São Paulo? Um plano diretor local fez com que terrenos próximos de corredores de transporte público, próximos do centro, você pudesse aumentar o potencial e somente se fosse de interesse social, você não precisava pagar a outorga daquele terreno. Então você tinha um terreno potencial 2, você podia, se fosse de interesse social, poderia ter potencial 10. São Paulo chega até 10. E aí é perto de uma estação de metrô, perto de uma rodoviária. O que isso fez? Isso mudou o mercado imobiliário de São Paulo. São Paulo também tinha um mercado parecido com o de Brasília. 30% econômico e 70% de mercado. Hoje a cidade de São Paulo tem 45% de mercado, 55% de interesse social, graças a uma legislação que trouxe os mais necessitados para perto do trabalho, para perto da escola, para perto do hospital, para perto da farmácia, para perto do cinema. Inclui essa população na cidade. Então fica meu pedido, viu, Almiro? Quando chegar a demanda lá, vamos defender essa necessitação, e a gente está defendendo a população mais necessitada. O mercado imobiliário, muitas vezes se pensa que o pessoal, não, é muito a questão de dinheiro. Não, a gente olha muito para a nossa cidade. Tá? Então, aproveitando isso, essas discussões do Complan são muito importantes
para a cidade, mas acima de tudo para as pessoas que vivem na cidade. A cidade é feita para as pessoas. Pegando isso daí, só complementando, já há uma previsão nas discussões do PDOT de criação aqui em Brasília do que se chama PEUC, que é parcelamento, edificação, parcelamento, construção e edificação compulsórios, né? Ou seja, esses lotes que a gente vê aí parado, né, à espera de especulação imobiliária, podem ser obrigados, por força de disposição legal, a fazê-lo sob pena de ter algum tipo de penalidade por conta dessa especulação imobiliária. E a gente vê muito em Brasília, né? Aqui no centro existem vários. Brasília, essa palavra especulação imobiliária me dá coceira. Mas aqui também tem muitos terrenos que o uso dele está inviabilizado com a cidade moderna. Por exemplo, o uso... Então, assim, hoje eles são institucionais. Por exemplo, a gente estava conversando sobre a dificuldade de se fazer reunião presencial. Então, será que a gente precisa desse tanto de uso institucional aqui no DF? Aquelas escolas de quadra, aquelas escolas lá das superquadras Sul e Norte, elas não têm tamanho mais para uma escola. Não se viabiliza uma escola daquele tamanho como se viabilizava em 1960. Então, eu concordo com você. Eu só pedi a palavra para coçar um pouquinho por conta da palavra que você falou. Mas com o PP Cube, o que foi possível flexibilizar, foi. Né? Algumas questões, acredito que ainda existem alguns dinossauros, como, por exemplo, setor de garagens oficiais norte. Setor de garagens oficiais norte, para começar, se a gente está vivendo em um mundo onde você pretende reduzir a emissão de CO2, reduzir a utilização, né, de veículos, e os próprios órgãos já não têm mais essa necessidade, como era há 40, 50 anos atrás, de veículos, de caminhões, e daí vai. E aqui dali é uma zona de ligação entre o Noroeste e a área central de Brasília, né, mas permaneceu com essa denominação, com o uso institucional extremamente travado. Mas dentro daquilo que pôde ser flexibilizado, foi em todos os setores de Brasília, né? E agora, com o PDOT, nós está vindo essa figura do PEUC, que é extremamente interessante, e junto a ele vai vir aí dentro daquilo que você acabou de falar, as zonas de inclusão. As zonas de inclusão, elas têm como fundamento justamente promover a justiça social e a inclusão dessas pessoas, digamos assim, menos favorecidas, para poder trabalharem mais próximo, para poder facilitar a vida de absolutamente todo mundo. E um exemplo micro que nós tivemos isso foi naquela, digamos assim, zona de expansão da cidade do automóvel, onde foi permitido justamente habitações na parte de cima das lojas para poder viabilizar que aqueles que trabalham ali na cidade do automóvel, que é absolutamente longe de tudo, possam ter um conforto maior, sem necessidade de pegar trânsito todo dia para poder ir trabalhar. Então, assim, tem tido um olhar muito, muito inclusivo, tá, nisso daí. Não é o PDOT, assim como não foi o PP Cube, o PDOT não é elitista, até porque isso é uma discussão que não cabe mais na nossa sociedade. E, para isso, nós temos a sociedade civil representada lá dentro, com todas as bandeiras possíveis, né? Tem a turma Associação de Moradores, tem a turma do Andar a Pé, tem a turma do mercado imobiliário, que a gente chama de setor produtivo. Então tem todo mundo. As discussões são extremamente plurais e todos têm o mesmo peso, todos têm o mesmo ouvido. Altíssimo nível. Né? Altíssimo nível. Exatamente. Tratando também um pouquinho a respeito de flexibilização, e aí até parabenizando o trabalho da Secov, né, junto com o apoio do restante do pessoal do setor produtivo, a flexibilização do setor comercial sul. A atuação do setor produtivo, capitaneado aí na época pelo Ovidio, foi de tamanha importância que conseguiu destacar do PP Cube, num primeiro momento, virou uma legislação específica e depois foi absorvida pelo PP Cube. Para vocês terem ideia, o Setor Comercial Sul existia restaurante com varal de funcionamento que era até às 17 horas, sábado e domingo não podia usar. Como é que um setor daquele, que padece de ocupação, padece de dinamização, tem uma área comercial que não pode funcionar, dentro da atribuição do setor, que não pode funcionar? Então, assim, tudo que foi possível incluir, né, foi a UNB tem um prédio inteiro lá e a atividade educacional não poderia ser exercida ali. O CEUB tem um prédio inteiro lá e a atividade educacional não poderia ser exercida ali. Olha a contradição. Então, o primeiro passo é essa flexibilização dentro das atividades comerciais,
que foi fantástico, mas que ainda não caiu, acredito que no conhecimento da grande parte da população. Um segundo momento que está prontinho, outro dia eu estava conversando com o secretário Zeno, e ele falou que está prontinho, todas as discussões já foram exauridas, que em relação à criação da Zona Azul. Está faltando só agora o governo, propriamente dito, dar o ok para tocar para frente. E o terceiro ponto, que não tem uma oposição do IPHAN, até onde eu sei, e que vai vir aí no futuro, acredito que a médio prazo, é a flexibilização do uso para residências também. E o PPCUB também, o PEDOT também vai trazer a CEPAX, né, que é aquilo que se paga para poder ter essa conversão. E tem em São Paulo, tem em vários outros locais. Também está tendo lá, está dentro do PDOT, Fernando. Enfim, temos tudo aquilo que já existe em outros locais e que ainda não temos aqui, vai estar contemplado, e aquilo que tem e que a realidade mostrou que não está adequado e por isso não foi utilizado, está sendo melhorado. Tudo com base na inclusão e manter a qualidade de vida do Distrito Federal como um todo. Não adianta eu morar aqui no centro e eu ter trabalho, ter problema aqui, né? Eu tenho que ter essa visão para o todo. E para ajudar muito, nós tivemos a pesquisa recente do IPEC, antiga Codeplan, que mostrou a dinamização da cidade. E essa dinamização, esse estudo saiu a tempo de algumas adequações no PDOT. Até isso conspirou a favor da legislação que está por vir. Tá? Mas, no mais, não vou dar mais spoiler, não, viu? Fica para a próxima, senão eu vou esvaziar o evento. O próximo, né? Bom, pessoal, acho que a gente já teve aqui um 360 graus, né? Foi muito bom, né, a participação do Almiro, e realmente dá essa visão geral do mercado. E por tudo que a gente ouviu aqui, seja do Rogério, do Eduardo e do Almiro, tem muita coisa boa por vir, né? Então, vale a pena a gente estar atualizado, estar conversando, dialogando, né, correndo atrás das informações, estudando, porque muita coisa boa por vir, né? Como o Almiro disse, o mercado está muito pujante. Então, eu queria abrir também aqui para perguntas, né? Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Ovidio Maia, eu sou presidente do Secov DF, sou corretor de imóveis, com muito prazer, viu? É uma profissão que eu tenho um carinho muito grande. Quero aproveitar para parabenizar aqui a OAB, no nome do presidente Poli, né, porque vocês abriram esse espaço para uma discussão, um bate-papo tão rico, porque as pessoas têm que entender que nós temos que participar da discussão da cidade. E discutir é você fomentar, é você discordar, é você agregar e trazer novas informações. Então, primeiramente, doutor Rogério, vice-presidente do Secov, parabéns pela apresentação. Né, o Eduardo Aroeira é um gigante, para quem não sabe, ele não é só se restringe a Brasília, se restringe ao Brasil e ao mundo, porque ele leva ao mercado imobiliário brasileiro. Inclusive, já tive a oportunidade de acompanhar alguns procedimentos. O Eduardo é um lutador, é um grande guerreiro em defesa do mercado imobiliário. Na verdade, eu digo que em defesa da sociedade. Porque ninguém defende exatamente um setor. Na medida que você defende a segurança jurídica, projetos melhores, você defende a sociedade. Pelo menos é assim que eu penso como corretor de imóveis. E quero dar aqui meu testemunho ao meu amigo doutor Almiro, eu falo assim, Almiro, porque eu também fiz parte lá do Complan durante muito tempo, quando a OAB não fazia parte, quando a OAB chegou no Complan, olha, foi uma mudança radical. Quero dar o meu testemunho, que fique gravado, o trabalho hercúleo que o doutor Almiro tem feito, mas muito pujante. O Leonardo Serra também participou bastante, contribuições excelentes, então agregou muito. E um exemplo, a lei do parcelamento do solo, esse testemunho eu vou dar. O doutor Almiro trabalhou nela há mais de um ano, iniciou com a discussão com 3 ou 4 conselheiros, depois saiu e ele ficou sozinho. Na primeira reunião da lei de parcelamento do solo, teve alguém pediu vista lá, foi complicado o assunto, nós passamos mais um mês discutindo, trabalhamos bastante, melhoramos o que era possível, mas eu tenho certeza que Brasília, doutor Eduardo, se tivesse a lei de parcelamento do solo, nós não teríamos a quantidade desses condomínios irregulares ou ilegais, porque as pessoas acham que comprar imóvel legal é um grande negócio e não é. O exemplo maior é Vicente Pires. Vicente Pires não tem solução, eu já falei isso, pessoas batem quando dou entrevista, porque quando chove tem inundação, né? Porque não tem ruas, não foi feito um estudo, não é que eu não queira, é porque o investimento que é feito lá, você fazer paliativos, mas ele não tem solução. Eu não sou urbanista, mas todo momento que você vê lá é um problema sério. Tem condomínios lá que não passa 2 carros, né? Quem é urbanista sabe muito bem disso, não passa 2 veículos. Você não tem onde estacionar. A questão não é a questão de mobilidade de carro, você preterir a pessoa que andar a pé,
em detrimento ao carro. Mas acontece porque foi uma cidade que não foi criada. Imagine Vicente Pires com planejamento. Seria talvez um dos lugares mais caros de Brasília. Porque você sai ali naquela estrada que você sai no centro de Brasília, na IPTG, está no meio ali da estrutural, é fantástica a localização. E digo mais, Vicente Pires, falar mal no Jockey, nós inclusive teremos uma reunião no IFAM na sexta-feira com o presidente do IFAM. Por que os setores organizados estão participando? Porque a omissão é que traz a irregularidade. A omissão é que traz exatamente o prejuízo para a sociedade. E aqui eu dizer novamente, aqui, parabenizar a DEM e o Sinduscom, e aquele crime ambiental que foi feito com o apoio do Congresso Nacional, tirar 4 mil hectares da floresta, da água mineral, é um absurdo aquilo. Eu não estou dizendo que criar Vicente de Setembro seja uma boa, mas você tiraram 4 mil hectares de um projeto que foi aprovado dentro do Congresso Nacional. E aí eu me alinho ao Ministério Público, porque aquilo é um absurdo. Nós estamos com um problema sério aí de todos os problemas de falta de água e tudo mais. Mas, no mais, senhores, eu só quero parabenizar, diz que o Secov, o Sindicato da Habitação, está inteiro à disposição. Essas leis são bastante importantes. Eu tive o privilégio aí de ser correlator do PPCUB juntamente com o doutor Almiro. Nós tivemos também, fomos correlatores também, fui relator também da lei antes do PPCUB do setor comercial sul, também do setor gráfico, para você ter uma ideia, para simplificar. O setor gráfico não podia nada, só podia rádio, TV e gráfica. Na época nós tivemos uma reunião com o Ministério Público e falou assim, mas aqui vocês estão com várias atividades aqui, tinha o Ministério Público movia inúmeras ações contra as pessoas que lá estavam estabelecidos. Eu tenho uma inveja boa do OAB que não precisa de vara de funcionamento, né, para nenhuma atividade, mas é só uma sugestão. E depois que nós mudamos e ampliamos os usos lá no setor gráfico, e na época no Ministério Público eu falei com o doutor Dênio, é importante, interessante. Vocês estão funcionando aqui onde era a antiga Xerox e você não pode estar aqui, mas por que você está aqui então? A lei serve para todo mundo. Eu sou contra. Eu falei, perfeito, então vamos ampliar os usos. Então, essas questões dos estudos que ficaram no PPCUB, por exemplo, da ampliação da moradia no setor gráfico, da ampliação da moradia no setor comercial sul. Você vê o centro do Rio de Janeiro agora, os prédios que estão sendo vendidos no centro do Rio de Janeiro, que estavam abandonados, transformados em residência, a velocidade de vendas, um prédio teve recentemente chamado Meia-Noite lá, vendeu em 24 horas no centro do Rio. Porque o que o doutor Almiro falou, ele tem toda a infraestrutura. Então, ampliar o uso do setor comercial sul, eu sou um defensor ferrenho de ampliação do uso do setor comercial sul, até porque você tem lá, por exemplo, o SARA funciona 24 horas, 365 dias por ano. O hospital de base funciona também. Só as pessoas seriam pequenos apartamentos ali, porque até que não comporta, não é uma concorrência. Então, senhores, eu quero parabenizar aqui ao Poli, toda que acompanha a mesa, a OAB. Vocês estão de parabéns para um evento desse, e que venham outros. E nós, no mercado, estamos aqui pronto à disposição para poder somar. Muito obrigado, bom dia a todos. Com pessoas tão importantes no mercado imobiliário. A minha pergunta é para o doutor Eduardo. A sua experiência foi muito, a sua fala foi muito voltada para o mercado de imóveis novos. E a minha atuação é no mercado de imóveis usados, mercado secundário. E é muito angustiante quando a gente tem um estoque de imóveis usados e fica aquela situação de visita nos imóveis, os imóveis fechados, e a gente vai ter com o corretor o feedback. E aí a resposta é sempre essa, o crédito do cliente não foi aprovado. Como que quem atua nessa área pode se comportar nesse momento? É, na verdade, um pedido de direcionamento para quem atua nessa área, para que, nesse momento, não fique aquela situação angustiante de imóvel fechado e negativa de crédito, que está sendo muito alta. Como que a gente pode se comportar? E muito obrigada pela sua experiência. Qual o seu nome?
Eu sou Thaís, advogada advogada. e eu atuo nesse mercado de joia. imóveis usados. Tá, joia. Eu vi ali a nossa advogada, a doutora Rafaela. Prazer em vê-la. Thaís, deixa eu te falar. E talvez se o vídeo depois quiser complementar, porque eu tenho a humildade de saber que a área ele é mais especializado nessa área do que eu. O que a gente faz no mercado de imóveis para facilitar? A dinâmica é um pouco diferente, então eu não sei se aplica. Porque antes da gente assinar um contrato, por exemplo, a gente faz uma simulação e a gente tem uma estrutura interna dentro da empresa que pode fazer isso. E diante da simulação a gente tira para ver se eles têm restrição no Serasa, no SPC, que eu acho que isso é o principal. Eu acho que se vocês fizessem essa análise prévia dos principais bancos, vocês iam economizar uma porção de trabalho para vocês. Ovidio, me ajuda aí, você entende mais dessa área do que eu. O Secov é que nós trabalhamos com imóveis usados, né? O pessoal chama. Então, assim, o doutor Eduardo falou muito bem, sabe, doutora? É muito comum o nosso corretor de imóveis chegar um cliente e falar: eu quero comprar um imóvel de R$1 milhão, um exemplo. E nós, o que nós fazemos? Primeiro você faz uma análise, leva ele num setor, num correspondente bancário, faz uma análise de crédito para que ele veja se a capacidade de pagamento dele está dentro daquele perfil, se ele pode comprar um imóvel, comprometer aquela renda, e se ele tem alguma pendência, porque senão você vai rodar o dia inteiro, vai rodar um mês com aquele cliente, quando chega lá a capacidade de pagamento dele é de 500 mil, ou de repente a capacidade de pagamento dele é de 1 milhão. Então essa análise prévia é muito importante. Eu acho que primeiro você tem que levar o cliente no mercado financeiro, no setor de crédito, para ver se está tudo ok, se ele consegue ter a capacidade, se ele até tem alguma pendência. Para você ter uma ideia, o financiamento imobiliário, se você tiver alguma pendência de conta de energia, que é muito comum, você não consegue comprar, e às vezes não aparece nas certidões positivas. E você ter uma ideia, o mercado de imóveis, ele falou aqui, o Rogério falou uma coisa muito interessante, teve 18 mil ofertas, Brut foi os últimos 5 mil ofertas de imóveis usados. Historicamente, e eu gosto muito da métrica americana, a cada um imóvel usado vendido, são vendidos 3 imóveis, a cada um imóvel novo vendido, são vendidos em média 3 imóveis usados. Então é um mercado fenomenal. Quem gosta muito de trabalhar com esses números, eu gosto bastante. Então você vê o potencial que nós temos. E o imóvel de lançamento, né, Eduardo? Você vende uma vez, né? Depois ele entra para nós como locação e entra para compra e venda. Então, análise prévia, você não vai ficar visitando imóvel. Ou seja, é exatamente isso que o doutor Eduardo falou, porque se você não fizer um cadastro desse cliente previamente, tem que começar, como eu costumo dizer, pelo começo. E a análise de creditícia do cliente é o mais importante. Isso eu vejo assim, como empresário, uma oportunidade de mercado muito grande para vocês, advogados. Se vocês prestarem essa orientação para cliente, porque às vezes procura antes o advogado do que o corretor. Né? Então eu acho que isso poderia ser uma grande oportunidade para vocês, fazer uma parceria com correspondente imobiliário, com corretor. Eu acho que é um ganha-ganha para todo mundo. Posso tentar contribuir um pouquinho aqui, Renata, com a Thaís. Eu até tinha feito uma anotação, e tem a ver com as perspectivas também para esse ano. O mercado imobiliário, ele tem esses segmentos que eu comentei aqui, né? Então, o médio padrão, o alto padrão, o econômico. E se a gente quiser dividir um pouco mais, lá no alto padrão tem o alto luxo, que a gente vê muito pouco aqui em Brasília na construção vertical, né? A gente encontra os Lagos Sul e Norte, Parkway, enfim, as casas, você encontra ali um alto luxo, valores maiores. Mas na construção vertical, aqui em Brasília, a gente não tem imóveis tão caros como a gente encontra, por exemplo, em Goiânia, São Paulo, Rio, Camboriú, né? Então, aquela faixa lá de cima do alto luxo é uma faixa que geralmente não precisa de crédito, né? Então, infelizmente, aqui em Brasília a gente não tem muito desse mercado. Lá na ponta de baixo, né, a gente fala de segmento econômico, que eu citei aqui, Ceilândia, Samambaia, Gama, Planaltina, mas ainda tem um segmento que a gente chama de super econômico, que está um pouco abaixo, que seria na classificação do Minha Casa Minha Vida, ali o faixa 2 do Minha Casa Minha Vida, que também, infelizmente, aqui em Brasília a gente não tem muita oferta de terreno, né? Então a gente tem poucos empreendimentos, pode citar os nomes das empresas de novo aqui, a Direcional, ali na saída da Ceilândia, lá em Planaltina, já bem nas bordas, né, do DF. E essa faixa ela vai muito bem também, por conta do que o Eduardo falou ali,
porque tem uma taxa de juros, um crédito mais farto, porque tem uma taxa de juros mais barata, né? O Minha Casa Minha Vida lá no faixa 2. Mas todo o resto, tirando essas duas pontas, então o médio padrão, o médio alto ou o médio baixo, ou seja, esse alto padrão que a gente chama aqui, que é Sudoeste, Noroeste, Parque Sul, né, a gente vende imóveis especialmente para a classe média. A gente vende imóveis em valores que as pessoas precisam de financiamento. E é onde está a grande dificuldade. É um financiamento que hoje está um pouco caro, por conta da Selic, né? Então, a gente vai encontrar, na melhor das hipóteses, o BRB com a melhor taxa aí de 10,8%. Agora, começou a funcionar ontem o Minha Casa Minha Vida faixa 4, com taxa de juros de 10,5% ao ano, que, salvo engano, mescla recursos do FGTS e do fundo do pré-sal. Mas já é uma taxa de juros boa, de 10,5%. Depois vai ter o BRB com 10,8% e os outros bancos todos acima de 11%. Uma taxa de juros alta por conta da Selic, né? E a classe média, essa que a gente precisa para vender, e aí não é só no mercado de lançamento, como o Ovidio falou aqui, no mercado de revenda também, onde você atua, a gente precisa do crédito imobiliário. O crédito imobiliário está alto. Então, qual que é o grande desafio hoje? E não é só você que tem percebido isso, todo mundo que atua, a gente no lançamento, mas também no mercado de revenda, é essa dificuldade de aprovar o crédito que o cliente precisa. Porque esse público, normalmente, ele tem uma parte do dinheiro, ele vai financiar uma parte, né, do valor do imóvel. E aí ele encontra que duas coisas que fazem ele desacelerar, fazem esse cliente perder a pressa. O que é? Primeiro que o pouco do dinheiro que ele tem, a parte que ele tem para pagar o imóvel, está bem aplicado, né? Então o mercado financeiro está rentabilizando bem o dinheiro dele. E a segunda ponta é que o que ele precisaria buscar para pagar a outra diferença, o que é o financiamento, o crédito imobiliário, está caro, né? Então esse cliente ele fica meio que sem pressa, né? Então, assim, como corretor, né, te dizendo o que a gente tem feito, o que a gente vem fazendo, a gente precisa achar soluções para que esse cliente que hoje não tem pressa, ele antecipe a decisão de compra dele. Hoje, em condições normais, e geralmente esse cliente que compra nesse médio padrão, até esse alto padrão que a gente chama aqui, ele não tem pressa, ele quer muito sair do 2 e para o 3, do 3 para o 4, ele tem vontade de ir para uma cobertura, mas ele não tem pressa, ele pode esperar. Então, o que vai fazer? E aí, hoje ele não tem pressa, porque o juro está caro para ele financiar o que ele não tem, e o dinheiro que ele tem está bem aplicado. Então, o que a gente vai fazer, o que a gente tem feito, né, para poder convencer esse cliente que a hora é agora, né? A gente precisa apresentar para ele oportunidades. Então, quando o incorporador, e a gente falando aqui de mercado de lançamento, tem a condição, né, no desenvolvimento do produto, né, conseguir realmente fazer o produto se tornar algo visto pelo cliente como uma oportunidade, esse produto vai vender bem, né? A gente estava conversando agora há pouco ali, quais os lançamentos que de fato tiveram bastante sucesso no ano passado, agora esse início de ano. São aqueles lançamentos, aqueles empreendimentos que têm algum diferencial, ou porque a localização era ímpar, porque ele tem uma área de lazer bem diferente, porque ele tem uma planta flexível, porque a tipologia, ou seja, ele é de 1, de 2 ou de 3, ela é a mais adequada para aquele lugar, para aquela esquina, para aquela avenida, para aquela rua, para aquele lugar, para aquela cidade. O acabamento ele é compatível com, né, o público-alvo que a gente está buscando atender. Então, no lançamento, a gente tem essa chance de, enquanto está desenvolvendo o produto, tentar trazer realmente um produto diferente, que foge um pouco daquela grande concorrência que tem. Mas o que a gente vai fazer, então, no caso da revenda? A gente percebe que, em primeiro lugar, tem essa questão de buscar as parcerias com os bancos para entender qual é a melhor condição. Mas não adianta, não vai fugir muito. Os bancos diminuíram o teto do financiamento, era 80% para todo mundo, para a maioria agora já está com 70%, e as taxas de juros são essas aí. A gente tem um privilégio aqui em Brasília de ter o BRB, que tem a menor taxa de juros, né, para quem opera com o SBPE, fora do Minha Casa Minha Vida, fora da linha do FGTS, né? Mas ainda assim, pode ser que não seja suficiente. Aí a gente percebe que algumas pessoas já começam a ser mais flexíveis, mesmo no mercado de revenda. A gente tem observado, né, na nossa operação de revenda, mais negociações de permuta, né, aquela coisa, não, eu quero vender, mas eu não aceito o imóvel como parte de pagamento. Agora, a gente percebe que as pessoas estão considerando a possibilidade,
né, de fazer uma troca. Então, eu quero vender um apartamento aqui para voltar para o lago, mas lá tem gente querendo vender casa para vir para apartamento, né? Então a gente começa a tentar aproximar e alguns negócios já têm surgido, né, nessa linha. Eu sei que em se tratando de construtora fica mais fácil, né? Hoje já tem construtora que está vendendo e dando um prazo, né, de 1 ano, né, para a pessoa vender o imóvel que tem, justamente porque na revenda não está fácil vender. Então tem construtora que vende, pega lá o sinal, faz uma escritura de alienação fiduciária e dá um prazo de 1 ano, corrigindo só pelo INCC, uma correção pequena, para o cliente vender. Então, o mercado de lançamento já está dando o seu jeito, né? O mercado de revenda é mais difícil, porque são particulares com particulares, né? Mas a gente começa a perceber que talvez a saída vai ser essa flexibilização e, de repente, quem sabe vocês, advogados, vão achar instrumentos jurídicos seguros para a gente poder fazer esses negócios, de dar prazo com segurança e viabilizar esses negócios. Então, acho que é muito por aí. Verdade, minha preocupação é justamente essa flexibilização. Às vezes, aliás, o imóvel usado, ele não tem uma margem muito grande para você flexibilizar o valor dele. E aí o proprietário começa a ter prejuízo. A minha preocupação é esse momento que eu estou percebendo no mercado de usados. Não está tendo muito espaço. Aliás, a análise de crédito nem é o problema, porque quando o corretor vai oferecer, ele já fala do valor do imóvel. O cliente já tem uma noção de quanto ele vai poder financiar, onde ele vai conseguir o financiamento, sabe? E o corretor, no final, sempre dá esse direcionamento, se ele vai conseguir ou não realizar aquele financiamento. Mas é justamente a flexibilização que eu tenho percebido nos imóveis usados, que não está tendo margem para tanta flexibilização, porque o valor já está no mínimo dos imóveis usados. É esse momento que está me angustiando nesse cenário, tá? Obrigada. Bom, pessoal, então acho que já encerramos. Indo para o encerramento aqui, particularmente agradecer a presença de todos vocês, né? É um tempinho que a gente tira, né, para poder estar se atualizando e trocando ideia. Então, agradecer a participação de todos e o convite aqui. Tá? Eu vou caminhar, passar a palavra para o presidente. Bem, gente, obrigado. A gente vai dar meio-dia. Foi excelente aqui. Percebemos que tanto o Eduardo quanto o Rogério, nem vou falar do Almiro, já é de casa, mas percebi que vocês também gostam daqui do OAB. Venham mais, a gente precisa fazer isso, dar essa expectativa para o advogado, porque além do advogado ter essa expectativa de querer ter um negócio, igual o Rogério acabou de falar aqui, da gente entrar no meio do jogo e falar, vamos fazer assim que vai dar certo, algum regramento diferente, a advocacia também precisa disso, porque são várias oportunidades. Você mesmo falou aqui, junto com o Rogério, de muita oportunidade para o nicho de advogados. Então, venham sempre, participem, convidem a gente para ir lá também. Muito obrigado. Obrigado a todos, viu, pessoal? Márcio, só para poder te dar uma dica, a ADEME, Sinduscom, a CEBIC, ele está lá na CEBIC agora, a Secov, são parceiros de primeira linha para poder fazer eventos aqui, viu?